uma convidada incrível, Michele Suardi, uma mulher que inspira com a saúde fitness, unindo a fé e empreendedorismo. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, Monique. Bom dia a todos que estão ouvindo aí a rádio. Muito feliz de estar aqui, né? Ter te conhecido, né? Ter feito essa conexão aqui. Muito, muito legal. E estou bem feliz. E vamos lá. Vamos lá. E para a gente já não perder tempo, né? Começando, quero que você me conte um pouquinho de você, Michele. Eu vi lá no seu Instagram. Na verdade, é uma curiosidade minha. Eu estava ansiosa para essa pergunta, na verdade. Campista. O que o que te move, né? Unindo ali atividade física. Eu que estava por uns tempos aí fazendo trilha. Tem alguma coisa a ver, assim, na natureza? Conte um pouquinho pra gente. Então, campista, hoje tem um movimento dentro da Igreja Católica que é o acampamento. Ele é como se fosse um retiro, né? Mas ele é aberto, ele é um movimento, não é uma pastoral. É um movimento. Como tem o Legendários, que é só para homens, tem o acampamento, mas o acampamento ele abrange várias idades. Então, no acampamento tem o acampamento mirim, tem o acampamento juvenil, e daí tem o acampamento sênior, que é a partir dos 24 anos. E aí tem esses acampamentos. Então, são 5 dias. Eu não posso contar muito, porque de repente algum dia você vai... com certeza! Contar os spoilers. Mas é uma mudança de vida para várias pessoas, né? Todo mundo que participa, assim. Então, são 5 dias que você fica lá numa chácara. Então, ele tem bastante atividades radicais, tem bastante atividade divertida, tem a parte de cura interior, é um retiro também, mas ele é bem diferente de um retiro que você fica sentadinho e rezando, né? Ele te tira digamos assim, da zona de conforto e te leva em várias áreas da tua vida, assim. Então, aí quando sai do acampamento, você vira você é um campista, né? Mas aí, para fazer o movimento, a ideia dos campistas é você sair de lá para você servir, para você estar curado também, para você fazer esse movimento, para se voltar para a igreja, para a comunidade, para servir, né, em nome de Jesus, assim, levar essa fé, essa superação, né, esse testemunho de superação mesmo, né, que lá também tem algumas questões de superação. Então, hoje o acampamento, ele é um método que veio, agora eu não lembro qual que foi o país certinho, acho que do México, sabe? E ele está se espalhando em vários locais. Agora, já teve, acho que no mês passado, aqui no Brasil tem vários, tem também o acampamento militar, né, que é a parte militar, dos bombeiros também fazem. E tem que dele é mais, digamos assim, mais intenso, né? E tem também em Portugal, na Europa. Agora teve o primeiro também no juvenil, teve em Orlando para as crianças. Então, daí a gente fala assim que são os 5 melhores dias da sua vida. Porque você, tipo assim, você sai de lá transformado, assim mesmo, sabe? É bem legal. E aí a gente se torna um campista, porque gera um movimento, né? Então, assim, daí sempre tem os encontros com as pessoas, aí você acaba servindo em todos os outros acampamentos. E é sobre isso. Quando eu vi lá, eu já imaginei que seria algo relacionado à natureza, alguma atividade assim, mas unindo essa parte espiritual também, né? E como é importante, e realmente como esses movimentos mudam a vida. Porque é uma imersão que você faz, né? Ali conectado com a natureza, com a palavra de Deus e com as pessoas que estão ali, né? Que já passaram por esse processo né? Ali e que já estão fortalecidas, né, para ajudar. Esses encontros, homens e mulheres, as idades ali, como que é a organização? Então, por exemplo, esse específico, que nem eu fui com meu marido. Então, quando você chega lá, são divididos por tribos, né? Então, fica separado por tribos. Porém, as tribos são mistas. Né? Então, homem e mulher na mesma tribo, só é dividido quando é algum conhecido ou casal fica nas tribos. E no caso, como eu fui com meu marido, tem outros casais, então eles falam tribos gêmeas. Né? Eu fiquei numa tribo marrom, meu marido na rosa. E aí agora,
pós-acampamento tem algumas formações que aí o grupo se reúne para se fortalecer, para partilhar, né, falar da palavra. E aí, aí faz meio em conjunto, porque daí os encontros aí são juntos também para ter essa colaboração dos casais. Mas é muito legal. E após isso, aí eu criei um projeto que é o Beach Camp, que depois eu vou falar mais sobre isso, que é para manter essa motivação, que daí ele é focado pouco focado nos campistas, mas é aberto ao público que quer, de repente, participar, mas não sabe ainda se só para ele entrar no movimento e sentir Porque às vezes a pessoa tem até às vezes um preconceito por achar que é da igreja, exatamente. Aí que é espiritual, e eu não quero. Mas quando a pessoa vê que realmente não tem nada, que não é nada assim doutrinário, vamos dizer assim, né? A religiosidade muitas vezes afasta as pessoas, né? Exatamente. E aí é um jeito da pessoa entrar e ver que não é bem... Isso, né? Porque teve várias pessoas que são evangélicas, por exemplo, também que participaram e tá tudo certo. E como no Legendários também acontece isso, né? Não fica exatamente ali falando sobre a religião, mas o centro é Cristo. É Cristo, né? A palavra de Deus. Santo e é para trazer essa cura, essa libertação nesse processo, porque quando você vai ficando mais tempo e vai lapidando lá dentro, né? Exatamente. Então você volta realmente transformado. Só que como a gente fala, ali não é tipo assim, eu vou lá para resolver minha vida. Se não acontecer nada em 5 dias, eu desisto. Porque muitas pessoas falam isso, né? É que muitas vezes não tem já... noção, né? É que às vezes a pessoa já tá ali num processo tão difícil e às vezes tem esse pensamento assim, é minha última tentativa. Mas não, a gente precisa sempre, todos os dias, né? Não às vezes colocar o foco, mas é viver esse momento e sempre pegar o que é bom, né? Exatamente, sair restaurado. Lá, né? E como você falou, e ter esse projeto, esse andamento que você quer dar, para a pessoa ver que não, a gente vai continuar caminhando, não é só viver esse momento e acabou. Não, a gente tá aqui. É o começo, né? Porque é um começo de um novo tempo. De um novo Pode tempo. ser o fim, tipo assim, o fim do que a gente era. Passou, velho, agora. E aquela história, a gente é cristão, até meu marido está escrevendo um livro que é sobre ser cristão no gerúndio, que é no ando, endo, indo. Não é um processo assim, eu fiz isso, agora tá tudo certo. Sempre tem uma coisa nova, um desafio novo. E se você não adorar, se você não orar, você não aguenta. Não aguenta. Né? E tem lá no dia da palestra, eu encontrei com a Michelle, eu conheci a Michelle, né, no lançamento do livro das amigas dele, foi no Fórum Internacional do Livro, né, pelo Instituto Suard, que eu encontrei com a Michelle lá. E teu marido também falou, né, palestrou lá, e tem algo que ele falou muito comigo, sobre que ele conversou com o padre, sobre assim, minha vida não melhora, né, eu busco, e o padre respondeu para ele assim, mas isso que você está buscando não é o que a palavra diz, né, porque caminhar com Cristo é uma busca todos os dias, de se fortalecer todos os dias, e não é que a gente vai ficar livre da dificuldade, né? Não é que a gente não vai ter mais dias maus, mas é que com Cristo a gente vai conseguir vencer com mais facilidade, né? A gente não fica mais, parece que correndo atrás do vento, porque a gente entende o propósito do porquê nós estamos passando por essas dificuldades, né? E foi muito forte, e ele, o testemunho dele ali, lembrei muito do meu marido também, assim. Homem, ele é mais cético, né? Então, é bonito ver quando Deus tá trabalhando no coração deles, assim, que é quebrantando o coração, né? Exatamente. Foi muito incrível. Eu até queria te falar isso, que foi forte, assim. Tanto a tua palestra ali, como do seu marido. Falou fortemente. E também, assim, às vezes a gente tem esse pensamento, até da igreja ali, católica, a gente pensa às vezes assim, a forma é diferente, porque eu sou evangélica. E às vezes a gente pensa assim, é diferente, mas não. Quando é Cristo... Não importa a denominação, não importa o templo. Porque quando você se relaciona com Jesus, com Deus, é isso. É único, né? É único. E a gente se conecta como irmãos mesmo, porque é a mesma forma. A gente vê e se relaciona da mesma forma.
né? Em oração, em busca. Então, por isso que eu fiquei muito feliz mesmo de você ter aceitado o convite para estar aqui. Nossa, eu mais feliz ainda. Vai sendo uma resposta, porque a gente vai se colocando para falar sobre a palavra, mas vai vindo tribulação e a gente pensa assim, mas aí, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? E você vai quer virar ali a live. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Né? Como que eu vou passar esse processo? Será que eu espero um pouco? Será que eu avanço? Né? E daí ter esse chamado também de vir aqui falar mais um pouco, para mim também já é mais uma confirmação, uma resposta, né? De escutar você falar isso, né? Pra gente vai impactou um pouco mais, então acho que estamos nesse caminho. Muito! Nossa, foi lindo, assim, foi lindo e de verdade, assim, do seu marido falar, eu fiquei ali, eu falei, nossa, eu vi o meu esposo ali, porque muitas vezes ele também tinha essa dúvida, assim, até hoje, porque como a gente é um processo, né? Quando que vai passar? Quando que vai passar? Eu tô orando, eu tô buscando e nunca vou chegar lá. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, é verdade. Porque não é sobre o chegar, mas é sobre o processo. E ter o sentido, né? E saber, né? Porque você passar por um processo... e é bom a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas que estão voltando agora, estão se convertendo agora, e é muito mais difícil também. Não que a gente que já está no caminhado é mais fácil. É só porque a gente entendeu que, sim, com tribulação ou sem, eu tenho que ir lá e rezar e fazer a minha parte. Exatamente. Né? Não se assustar com grandes tribulações, não ficar com medo. E saber que é Deus que vai fazer acontecer, que vai passar e que em algum momento Ele vai te honrar. É você se colocar em ação, né? Não só ficar orando. É ação para ela gerar essa motivação e saber que lá na frente... Só que até a gente estava conversando esses dias que quando a gente está fazendo isso por Deus, não dá pra gente ser que nem mercado, né? Olha, Deus, eu vou lá rezar, mas eu quero que você pague minhas contas. E não é um amor, tem que ser um amor incondicional. Independente, né? De como a gente está, exatamente. Né? E, na verdade, eu vejo hoje, assim, que não tem jeito, talvez, assim, melhor de Deus ver o nosso amor por Ele nas dificuldades. Porque, assim, é muito fácil. Quando tá tudo indo bem, eu vim aqui falar porque Deus é lindo, porque tá tudo pago, minhas contas, não tem problema nenhum. É muito bom, é muito fácil amar quando tudo vai bem. Mas a gente prova mesmo a fidelidade, a obediência. A santidade é nos momentos difíceis. É nesse momento que Deus ele consegue olhar para nós e é onde nós também estamos mais sensíveis para demonstrar quem nós somos. Né? Não é quando tudo está bem. Exatamente. E aquele dia que a gente se conheceu, né, na palestra lá, e é sobre isso. Eu tô depois do acampamento, eu já tô assim, descrevendo esse livro e fazendo o escopo dele e tudo mais, né? Faz uns 5 anos já. A Gisele nem tinha editora ainda. E depois que veio, eu falei, não, agora vai, né? E aí eu começava a fazer, travava. Aí eu fui para acampamento, falei, não, agora vai. Aí aí parece que a tribulação deu uma aumentada nos dias que eu me comprometi. E aí ela me chamou, né, falou, vem fazer a pré-lançamento. Menina, naquela semana eu fiquei tão mal. E aí no dia, tanto que eu pedi pro meu marido subir lá justamente por isso. Porque no dia antes eu falei pra ele, nossa, eu não vou conseguir falar. Porque dá a impressão, assim, que tudo que eu vou falar sobre viver na intimidade com o Espírito Santo, hoje eu não tô conseguindo. Parece que virou ao contrário. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E é justamente isso, né? Daí que nem ele mesmo tem me ajudado nisso. Porque quando a gente... É muito fácil se tivesse tudo certo e eu falar, viu? Não, você se conecta... Só você ajoelhar ali que Deus vai falar com você. E é um processo todo dia, né? E eu tenho visto muito mais, assim, que nem... Todos os dias que Deus tem um propósito pra mim, pra eu ir falar sobre isso, dá a impressão que daí já vem aquela aprovação que fala assim, mas acho que não é bem assim.
Então, mas eu tenho que ir lá e falar da verdade dos dias que foram bons, que eu tive essa conexão mesmo estando num dia ruim. Exatamente. Né? E se propor a mostrar também essa vulnerabilidade para as pessoas saberem que não é tudo lindo, né? Porque às vezes a pessoa que até alguém que possa estar nos ouvindo pensa assim que é inalcançável. Às vezes a pessoa olha lá um líder religioso, né, um testemunho, e a pessoa pensa assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo chegar nesse relacionamento com Deus. E você consegue, sim, é possível, porque é justamente no dia da fraqueza, né? A palavra mesmo diz que é na fraqueza que o Senhor nos faz forte, porque é justamente para Ele mostrar que não é sobre nós, sobre a nossa própria força, mas que é Ele em nós. Né? É o Espírito Santo que nos fortalece. É Ele que nos encoraja. Porque realmente nós, por nós mesmos, nós somos falhos, nós somos fracos, pecadores, né? Mas é a misericórdia dele que nos alcança e que nos fortalece. Então, e sempre alguém vai querer tentar julgar, porque é justamente isso. Mas quem é ela para falar disso, né? Olha como ela faz e tudo mais, mas assim, porque não é, mas a pessoa tem que entender que não é sobre nós, que é sobre ele, né? Exatamente. Nós estamos aqui para dizer sobre o que ele faz em nós, a transformação que ele faz na nossa vida, né? E exatamente, e tipo assim, todas as vezes que eu passei por essa aprovação, eu mesma. E eu falo assim, que às vezes eu tenho que ler ou ouvir algum post do Instagram do dia que eu consegui fazer essa virada de chave. Porque por mais que a gente saiba, às vezes a gente se depara depois com uma tribulação e fala, meu Deus, mas como é que aquela vez eu consegui passar? E daí esses dias até eu tava vendo alguns vídeos que eu fiz no YouTube lá em 2020, época de pandemia, e eu falando assim, esses dias, daí teve um dia que eu tava bem mal, eu falei, gente, eu vou começar a olhar pra ver o que eu tava falando, como que era, porque a gente esquece, né? A gente esquece. Aí, é bom estar escrevendo, e falei, eu vou escrever esse livro, não é só pros outros, é pra eu também estar relendo e relendo, porque é a hora que você chega numa aprovação, né? E como eu vejo assim, eu tenho falado nas palestras ali, né, que eu estava comentando da saúde mental, do ritmo, ritual e responsabilidade. E também, aí eu vejo assim, toda uma tribulação, uma coisa difícil, e aí você começa a murmurar e começa a questionar e tudo mais. E aí eu tenho lembrado também dessas coisas, anotações que eu fiz, que todas as vezes que eu consegui passar esse deserto, que às vezes o deserto da gente pode durar 4 dias, 4 horas, 4 semanas, 4 meses, 4 anos, 40 anos, né? 40 anos. Então, assim, e às vezes é só porque a gente precisa entender uma coisa simples, né? Só uma virada de chave simples. E aí, todas as vezes que eu consigo passar sobre isso, que nem essa semana que eu tava te contando, né? Que eu comecei a ficar atacando a doença autoimune novamente. E eu fiquei pensando, Deus, é só pra querer me tirar da fé. É só pra assim, não, mas você vai começar a falar, então vamos ver se você aguenta. Mas é uma aprovação, então... E assim, cada vez que eu vejo isso, que essa aprovação, que eu tenho que falar de Deus, e mesmo assim adorar a Deus, e mesmo na dificuldade, parece que fica daí muito mais fácil. Dali parece que já, tipo assim, 1, 2 dias já acontece algo novo, melhora, dá um renovo. Então, para quem tá ouvindo, né, se você estiver passando por uma batalha muito forte, é só você adorar. E tanto no acampamento, cada acampamento tem um tema, né? De uma música tema. E a música tema, depois eu vou passar para vocês, se quiser postar também depois. Vou postar, que é Enquanto eu te adoro, você vai me curando, né? Então, assim, daí tem uma parte, e mesmo se eu não receber a graça, eu vou continuar te adorando, né? Que é sobre isso, que a gente precisa adorar a Deus. Porque se você for pensar assim, quando passar desse tempo, né, que a gente está buscando isso para algo eterno, não é só para passar as tribulações aqui, mas é focado nesse na eternidade, também, né? Sim. E aí quando a gente olha lá pro eterno, assim, a doença já não vai existir, eu sofri o carro que você precisa pagar não vai existir, a casa esquece. Então, no momento de oração que você for adorar, é sempre focar em estar com Deus ali, né? Sim. É você gostar de estar adorando e entender o processo, o quanto que Deus vai nos capacitando e vai nos dando força, e que tudo é passageiro, né? Exatamente. Nada é para sempre. É exatamente isso. A gente vê
e caminhar aqui com foco na eternidade. E aí, quando Jesus diz, né, que o meu fardo é leve, né, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é justamente isso. Porque aí as tribulações momentâneas aqui dessa terra, elas não vão ter o peso que a gente às vezes coloca por não conhecer a eternidade, né, o Deus da eternidade, por não conhecer as promessas que ele tem para nossa vida e por não entender, às vezes a gente quer se apegar às coisas aqui dessa terra, né? E é isso que deixa a gente que pesa, porque a gente não consegue controlar nada, a gente não consegue controlar o que vai acontecer no período da tarde hoje. Imagine querer o futuro e tudo mais. Então é isso, é entregar realmente, né, tudo para Deus e focar na eternidade. Né? Que é o desafio, né? Que é o desafio. Porque a distração, o sistema, às vezes a gente entra tão na correria ali que você acha que aquilo vai se resolver, né? Tendo a casa paga, tendo tudo certo. E às vezes, tem muitas pessoas que às vezes têm tudo isso e ainda estão buscando, falando, tá, mas e aí, agora? O que eu faço? Exatamente. Aí o vazio é grande. Então, tendo ou não tendo, pagando as contas ou não pagando, né? Tendo essas resoluções que a gente quer, de situações e relacionamento. E eu falo que essa música, assim, desse acampamento foi realmente sobre isso, assim. Até antes do acampamento, ela já tinha me tocado, já estava assim, até divulgando para as pessoas, falando, nossa, é muito forte essa música. Porque enquanto eu te adoro, você vai me curando, né? E daí ele fala assim, e hoje eu vivo milagres todos os dias, né? Eu tô recebendo promessas que eu nem mais pedia, porque daí você vai passando por tanta tribulação, você fala assim, não é possível. Sim. Deus não vai me dar isso. Só que a hora que você desapega, aí acontece, daí você fala de... Meu Deus, às vezes era uma coisa simples. Era tipo assim, é uma taça que eu queria ter na minha casa. Que você olha assim e fala, mas nem vou pedir, porque não tá. E Deus te Aí Deus surpreende. vem no detalhe, ele te surpreende assim, olha, eu lembro daquele... Faz 5 anos que você viu aquela taça e eu queria... eu queria te dar, né? É quando você tira o foco. Isso também eu tenho aprendido muito nesse processo. Faz mais ou menos 3 anos que eu comecei realmente porque como você falou, o mundo, as distrações, desde que a gente começa a se entender por gente, a gente já começa a ser bombardeado por distrações e por coisas que a gente acha que é melhor do que estar com Deus. Isso eu acho que todo mundo passa por isso, né? Até mesmo às vezes quando você nasce num lar que é cristão, eu conheço pessoas, né, que cresceram num lar cristão, mas em determinado momento se distraiu com as coisas do mundo. Então e quando a gente decide caminhar com Cristo, se relacionar com Ele, é desapegar do nosso eu, das coisas que alimentam, né, a nossa carne. Então, os desejos, né, os prazeres aqui, para focar nas coisas de Deus. E entender esse desapego é um processo, né, que a gente precisa orar todos os dias, falar, né, a gente precisa confessar. A Bíblia fala, né, confessai os vossos pecados, as vossas culpas, falar do que a gente sente. E não só confessar o pecado. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha mãe e meu irmão, e ele falou sobre isso. A gente precisa comunicar o que a gente sente, as nossas emoções. E a oração com Deus é isso, é essa conversa de dizer para Deus o que você sente, né, as suas dores emocionais, as suas dores físicas, os seus desejos. É esse relacionamento, é essa busca, né, e pedindo para que Deus mude o que precisa ser mudado em mim, o que no meu coração não te agrada, as atitudes que eu tenho que não te agradam. É simples, né, essa mudança, mas precisa ter essa, vamos falar, a oração, a atitude, né? Nesse livro que eu fiz como coautoria, que era o início desse livro, era sobre isso também, esse exame de consciência diário, né? E foi aonde eu comecei a adentrar, digamos, águas mais profundas e que a batalha começou a ficar mais pesada, porque assim, quando também você tá nem aí, o que a gente acha assim, eu tô colocando em Deus, mas quem resolve sou eu, então não é muito Deus. Exatamente. Né? Porque a gente faz assim a nossa vontade, não, beleza, Deus. E eu sempre falava assim, eu ponho o pé, Deus põe o chão, né? E aí você vai adentrando, você vai amadurecendo na fé e vai entendendo, também vai conhecendo um pouco mais da Bíblia, do
que é realmente, de fato, adentrar mais, né? E estar realmente na presença de Deus. Sim. E daí vem a batalha. E a batalha é justamente para você aprender, porque a gente está aqui só para aprender, para se aprimorar, né? Para poder decidir, eu quero o céu ou não quero. Né? Até esses dias eu repostei uma coisa que falava assim também, dessa questão. Se você não ora, não adora, acho que o céu não é pra você, porque, tipo assim, você não vai... eu quero o céu, todo mundo quer o céu, mas se aqui a gente já não tá fazendo isso, acho que se aqui a gente já não busca, né? Então, será que tem alguma coisa que não tá tão certa, né? E se a gente começar a tentar ver isso, aqui a gente já vai sentindo um pouquinho desse céu em pequenas coisas, na simplicidade mesmo, né? Sim. E a simplicidade, às vezes, as pessoas ficam um pouquinho com medo da simplicidade, porque tem na palavra, né? Larga tudo e segue-me. E às vezes a gente se impacta, como isso? Eu vou vender tudo? E não é sobre isso. É sobre só desapegar, né? Você tendo ou não tendo, você realmente continua em Deus? Se você tem fama, tem dinheiro, ou você não tiver nada, você ficar escondido lá, não se expor, não aparecer, você vai continuar adorando? E a hora que a gente consegue deixar isso claro pra gente mesmo, na nossa mente, você pode ser bilionário, mas se o foco for Cristo, você sabe que aquilo ali você não vai levar. Não vai levar. E mesmo se você estiver passando uma dificuldade, você também saber que, tipo assim, não tem problema, é momentâneo, eu tô focado lá na frente. E daí, voltando na questão que eu ia falar, né, dessa exame de consciência. Aí teve um momento, né, da minha vida que eu sempre chegava, né, eu sou católica, então eu sempre vou lá na frente do Santíssimo, na capela, me colocava lá e falava, Deus, tenho esse projeto, me ajuda a decidir qual que é pra eu fazer e tal. E aí teve um dia que eu fiquei só em silêncio, e eu senti no coração, assim, o Espírito Santo me falando, né, olha, pra dar certo, pode dar certo todos esses que você me falou, porém você faz uma análise dos 7 pecados capitais. Aí eu comecei lá, né, vaidade, será que eu tenho vaidade com esse projeto? Será que eu tô fazendo isso, escolhendo isso por preguiça de fazer outro? Fui assim, fazendo uma análise, legal. Sabe? Aí fiz os 7, falei, Deus, então assim, né, tá tudo certo. Daí ele falou assim, então agora analisa os 10 mandamentos. Se a hora que você escolher esses projetos, você vai conseguir manter os 10 mandamentos em dia. Tipo assim, caramba, daí eu falei, nossa, que profunda que foi pra mim, sabe? E aí ele falou, no meu coração, assim, a partir do momento que você fizer esse tipo de análise, você pode se colocar em qualquer projeto, porque vai dar certo. Olha só. E aí, vários projetos começaram a dar errado. Porque a hora que eu começo a olhar, assim, pra ele, porque às vezes, tipo assim, hoje também com as redes sociais, não sei o quê, aí você posta ali, e daí eu começo a analisar, gente, mas será que depois que não dá certo, eu falo assim, nossa, será que eu tava com vaidade? Eu fiz esse daqui desse jeito porque eu tava com preguiça, vamos fazer esse que é mais rápido. De não ter essa análise, esse exame de consciência tão aprofundado, né? E aí foi esse momento que, como eu falei lá na palestra, né, que é uma das coisas que eu vou falar no livro também, que foi esse deserto que eu passei o ano passado, assim, acho que foi o mais profundo que eu tive. Que já começou, assim, lá em 2023, assim, que foi um processo mais difícil, tava bem difícil, meu marido tava um pouco voltando uma depressão que ele teve, e a gente teve que mudar bruscamente de casa, então pra gente já foi um baque. Aí eu esperava engravidar há 10 anos e não conseguia. E aí eu comecei a conversar com Deus naquele dia, naquele mês, né? Foi em dezembro de 2023. Eu comecei a agradecer a Deus. Falei, Deus, então tá bom. Estou passando por essa dificuldade, muito obrigada. Mas de coração, assim, eu me coloquei de coração. Aí eu falei, olha, se eu não engravidei até hoje, muito obrigado. Porque se eu tô colocando tudo no Senhor e o Senhor não tá me dando, é porque tem alguma coisa. O Senhor né? sabe. O Senhor sabe. E aí eu comecei a agradecer. Não é que naquele mês eu engravidei? De 10 anos. Olha. Então, que nem eu falei, né? Enquanto eu te adoro, tipo assim, se a gente realmente, de fato, às vezes só agradecer por estar passando pela tribulação, acontece. Acontece. É muito louco isso. É. E aí eu engravidei, descobri dia 3 de janeiro de 2024, daí passou ali
eu tava quase entrando no segundo mês, quase indo pro terceiro, eu tive um aborto espontâneo. Daí eu falei, meu Deus. E aí, eu tava num processo de abertura de um projeto que já tinha anos também, que era o meu projeto, tava tudo redondinho, tudo organizado. Aí eu já entrei nesse projeto aí, foi aquela loucura, não chorei pela perda, entendi que Deus queria daquele jeito, tá tudo certo, e foi. E aí voltei para Curitiba, porque teve um momento também que Deus me pedia para voltar, para servir para cá. E Mas aí, você não estava morando aqui, né? Na cidade, então, nessa época eu fiquei 3 anos morando em Morretes. E daí a gente estava com uma casa lá alugada. E aí a casa foi vendida, só que na conversa era depois que vendesse a gente ia ter um tempo, e aí teve que ser muito rápido. E aí foi tudo bem corrido. Aí a gente não tinha ainda a expectativa de voltar para Curitiba. A gente falou, vamos morar na praia, que é mais perto, pra gente sentir como é, porque a gente trabalhava home office, então era tranquilo, né? E aí eu senti no coração, Deus falou comigo, não, volta pra Curitiba pra você servir aqui, porque eu tava me colocando só à disposição de Deus do mesmo, reino. assim. E aí foi que daí eu vim pra cá. Falei, não, agora deu certo, encaixei um projeto de trabalho pra cá, casa, tudo certinho. A hora que eu vim pra cá, passado um mês, eu comecei com uma doença autoimune, e daí passei mal, e o meu trabalho foi, né? Foi de arrasta, como Ai, dizem. meu Deus. Foi de arrasta, e assim, o ano passado, nessa época, assim, meu único pedido para Deus era passar viva. Porque cada coisa que os médicos falavam, assim, que eu falava, meu Deus. E aí eu comecei a fazer missa diária, e mesmo assim, às vezes não conseguia acordar para levantar e colocar roupa, para você ter ideia. Mas eu falei, não, eu vou na missa diária. Sim. Mesmo na dificuldade, eu vou fazer esse compromisso com Deus, que agora que tá pesado, agora eu vou fazer mais, vou combater com bom combate, né? Vou lutar de verdade, como tem que lutar, né? Às vezes eu ia na missa e não conseguia ficar, tipo, de pé um pouquinho, ou se eu tivesse que levantar da cadeira ou me ajoelhar, o meu marido tinha que me ajudar o tempo inteiro. Então, foi assim, às vezes eu sentia assim, até a autoestima abalava, porque falava, gente, eu não consigo me ajoelhar. Se eu fosse sozinha, ia ser um caos, assim, né? Você fica sentindo mal, enfim. Então, passei por todo esse processo, assim. Então, essa questão de... Daí eu falei, Jesus, eu vim pra cá pra adorar o Senhor, pra servir, e não tá acontecendo, né? E aí, a hora que eu falei assim, Deus, então é isso. Então, também vou agradecer. Vou entregar esse sacrifício que eu tô passando, que seja um sacrifício agradável ao Senhor. Se é para minha purificação, para a libertação das pessoas que eu rezo, para minha casa, para minha família, eu entrego isso como sacrifício. A hora que eu consegui fazer isso, foi que as coisas foram soltando, assim, sabe? Foi ficando mais leve, o fardo foi ficando mais leve. Então, é um testemunho também, que nem eu falo, né? Eu tô falando aqui e tô passando ainda por ele, porque eu tenho que estar sempre lembrando. Que é, assim, na dificuldade a gente tem que reforçar ainda mais. E se tá difícil, você entregar isso como sacrifício, né? Pra eternidade também, ou pra cá. Fala assim, não, Deus, obrigado, então. Se é pra eu carregar essa cruz, só me ajuda a carregar e vamos que vamos. A gente, até no devocional que eu escrevi sobre isso, né? A gratidão, trocando a reclamação pela gratidão. Eu falei sobre isso porque também foi um processo que eu passei e tô passando. Porque a gente... E aquilo das águas profundas, eu vejo também essa caminhada com Cristo, que ele vai nos chamando para mais profundo. Quanto mais a gente busca, mais a gente... Por isso que as tribulações às vezes até aumenta, porque é o nível que nós também estamos, né? É o nível da forja que o Senhor nos coloca. Então, no começo ali você está no raso, mas Deus ele vai te chamando. E a tribulação, a aprovação, ela vem nesse nível justamente para ver aonde está o nível da nossa fé também. Então, eu também passei por esse processo muito da reclamação, assim, de não entender as coisas, ficar questionando a Deus, né? E na forma de reclamar, o porquê, né? E de repente eu entendi que não, eu preciso agradecer. Porque se eu estou passando por isso, é porque o Senhor confia em mim nesse processo para entender, para me fortalecer, para que outras pessoas
né? Quem sabe? E nessa época foi também 2023. Nem imaginava que esse ano teria o livro, né? Não estava nos meus planos. Então, aí você vai entendendo cada vez mais o processo, né? Mas isso não vai nos livrar de vir outros. Exatamente. E como você falou de anotar ali, né, do livro, né, que é até pra gente ler, algo que eu faço e que é muito interessante também e profundo, as orações, algumas eu escrevo. As mais difíceis, assim, os momentos mais difíceis, eu tenho anotado 2023 praticamente do ano todo. 2024 também. E hoje, assim, às vezes eu pego pra ler e eu lembro, assim, nossa, nesse dia eu tava sofrendo tanto. E olha como já passou. Então, é um exercício, né, que a gente até indica aí, né, para os nossos ouvintes. Escrevam as orações de vocês, para vocês conseguirem depois olhar e ver como Deus age. Porque às vezes a gente esquece, a gente acha que Deus nem deu bola para aquela oração. Mas depois de um tempo você volta lá e lê, nossa, Deus... Nossa, nem era tanto. Nem era tanto, e Deus estava comigo, e olha só o que já aconteceu, né? É lindo isso, Nossa, não, e é bom porque a gente... porque, que nem eu falei, você vai fazendo... Uma retrospectiva e às vezes vai utilizar. Às vezes tem aquelas mensagens de lembrança do Facebook, né? Daí, às vezes eu volto lá no Facebook só pra olhar. E às vezes não dá muito certo. Coisa que eu postei ou que eu falava e que eu escrevia, porque antes eu escrevia mais, assim, até na época do Facebook. De emoção do Espírito Santo mesmo. Eu falei, gente, eu escrevi aquela vez e agora tá servindo de novo. Meu Deus, como assim? Como a palavra é viva. Né? Como a palavra de Deus, ela é viva. E ela encaixa certinho, era no mesmo dia, tipo, há 8 anos, 10 anos. Como que... Porque o ciclo, né? Sim. É só a confirmação. E viu, aquela vez você passou, agora de repente tá pior, mas você vai passar. Mas você vai passar. Usa essa palavra, usa essa técnica aqui, né? Adorar, entregar, mas de coração, né? Exatamente. E aí você, voltando ali, né? Você falou sobre... Campista ali, que é um encontro mais dinâmico ali, com atividade física. Aí me fale de você, porque você é professora de educação física, né? Então, antes de você... porque é recente, né, esse movimento agora que você está participando, ou você sempre participou? Eu participei recente, agora em setembro que eu participei. Mas esse movimento já acontece há quase uns 10 anos aqui já. Mas assim, na atividade física é algo que você sempre gostou. Então, conte para nós como que você entrou, né, na professora de educação física, um pouquinho sobre essa parte que você cuida também da parte física, né? Então, eu me formei em educação física em 2004, né? Já vai fazer 21 anos que me formei. Meu Deus. Gente, o tempo tá passando muito rápido. Muito rápido, gente. Tem hora que eu olho e falo, gente, não é possível. Calma aí que eu preciso me arrumar ainda pra esse evento. Eu também tô igual você. Então, aí de lá... Eu comecei trabalhando dentro da Academia Gustavo Borges, né, com a natação. Gostei desse tipo, porque a gente ajudou na montagem de metodologia e tal. E era muito com método. Então, para mim, foi muito fácil trabalhar lá, né, mesmo não tendo experiência com a natação, devido ao método. E com isso, eu comecei a aplicar em outras áreas. E aí, eu saí, na época que eu estava ainda na GB, eu abri uma empresa de coisas corporativas, né? Palestras corporativas, ginástica laboral e tudo mais. E vim trabalhando com isso desde lá. E desde essa época, eu já dava aula de personal trainer, eu fui pro campo do empreendedorismo, mas trabalhava também como intraempreendedora, né? Quando era um CLT, como trabalhava. E aí, nesse processo lá, eu comecei a escrever artigos pro portal Administradores, sabe? Olha, naquela que legal. época já. E aí, o primeiro artigo, assim, que eu escrevi, que foi, assim, meu centro de trabalho, que é o ritmo, ritual e responsabilidade. Então, todos os lugares eu levava essa técnica dos 3 R's. E depois eu falo um pouquinho sobre isso, né? Que ajuda também a organizar, que é o que eu falei, que eu estou fazendo essas palestras como formadora social também, que é sobre saúde mental, mas ela entra nesse ritmo.
E aí, como eu comecei a trabalhar com metodologias para kart, Stock Car, com questões assim mais dessa parte de PNL, junto com a parte da atividade física, né? Como eu ia para a parte corporativa, então eu também tinha que levar um pouquinho de meditação para tirar o estresse e a parte física, trazendo sempre esse bem-estar. Teve uma época que eu trabalhei no Spa do Lago, ali na Miranda Tamandaré, então eu ia aos finais de semana. E lá no Spa do Lago, que foi, assim, eu acho que um momento que eu comecei a trazer um pouquinho mais da fé, porque eu sentia que as pessoas, né, estavam lá, mas também precisava um pouquinho mais. Era a parte clínica, daí era a parte de atividade física, e lá tinha um momento de oração. E eu falo, nossa, fazia muito sentido isso, né? E é interessante porque a gente somos, né, corpo, alma e espírito, né? Então, quando você diz essa parte clínica, é a parte da alma, né? Das emoções, né? Exatamente. E aí lá que eu falei assim, nossa, que legal, né? Isso que eu quero trabalhar pra mim, assim. E aí eu fui, e nesse tempo eu já participava da igreja, já vim de uma família cristã, né? Já tinha um envolvimento com a igreja. E aí teve um momento em 2007 que eu senti assim mais profundo de fazer foi um acampamento mais diferente desse, que é lá em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, que é uma comunidade, que é uma chácara bem grande e tal. E aí eu não conhecia, na época não tinha muito TV explicando, aí minha mãe falava sobre essa chácara, vai lá, e tem muitos jovens lá também. E eu ia lá, só que eu era solteira ainda, eu tinha medo eu sentia um chamado, mas eu tinha medo de ser freira, alguma coisa. Ai, meu Deus, será que é isso que Deus quer? Que medo. E aí demorei acho que 1 ano assim pra ir, deu certo de eu ir pra lá. E lá eu tive um momento muito de experiência com o Espírito Santo, assim, muito forte, né? Foi muito forte. E aí eu tinha colocado em Deus, Deus, eu queria trabalhar na minha área, mas também levar alguma coisa da fé, mas não tinha nem noção do que era. Olha e o mais só. louco com esse negócio dos campistas, que faz 18 anos que isso aconteceu. E eu tava lá e foi um momento, assim, muito forte. Eu chorei uns 40 minutos. Eu tava inchada, assim. Nossa. Eu tive que comprar um boné, porque de tão inchada que eu fiquei, eu não parava de chorar, de tanto soluçar. Menina. Porque, tipo assim, foi muito forte pra mim. E aí Deus me mostrou uma imagem, assim, de uma chácara, e entrando vários jovens, e eu na entrada, assim, liberando aqueles jovens. Que legal. E aqueles jovens iam vindo pra serem curados de drogas e tudo isso. E aí... E naquela época eu estava lendo um livro que é o TEAL, que é Treinamento Experiencial ao Ar Livre. Como eu já estava trabalhando com a parte corporativa, eu fazia esses tipos de treinamento, né? Que envolve inteligência emocional e tudo mais. E eu falei, nossa, é isso. Eu falei, Deus, então eu já tenho o livro, agora só me acha um lugar para eu fazer. Menina, eu li aquele livro, eu lembro que era era um feriadão, assim, tipo 15 de novembro, que emendava 4 dias direto. E eu li aquele livro, assim, quase 200 páginas inteiro, assim. Devorei aquele livro. E aí ficou. Aí emprestei aquele livro, sumiram com aquele livro. Passou uns 2, 3 anos, eu comprei o livro de novo. E aí fiquei com aquilo e tentando achar uma oportunidade para acontecer, né? Fazer. E aí, quando aconteceu esse momento dos campistas, eu cheguei lá e eu fui experienciar o que Deus já tinha me mostrado lá atrás. A hora que eu cheguei lá, eu não acreditava, assim. Falei, gente, é tudo... Tipo assim, tá tudo conectado com o que Deus já tinha Deus já tinha me mostrado. Eu falei, gente, não é possível, 18 anos! Daí eu ficava pensando, será que eu que demorei os 18 anos? Ou... Não, mas é que Deus tem o tempo. É o processo. Eu também precisava, então, daí ver como Deus usa, né? Tanto que eu falei também agora que eu dou a formação, né? Lá ali no Mosteiro do Carmo. E aí ali eu tô conseguindo também trazer um pouco dessa visão que Deus me mostrou que eu ia conseguir trabalhar. Que é a parte da educação física, que é essas palestras. E ali é realmente com recuperação de usuários de droga, né? E aí, esses dias eu falei, gente, 18 anos que Deus me mostrou. E eu falei, olha, de repente tem gente aqui que 18 anos tava nascendo, e realmente. E aí um rapaz falou assim, olha, há 18 anos que eu entrei no mundo das drogas. Eu falei assim, vê como Deus trabalha? Eu falei assim, então se é pra eu estar aqui, pense que Deus já via vocês também nesse momento, exatamente, né? Exatamente. Então, Deus vai trabalhando. Então, aí agora, depois desse processo que eu passei ali, então hoje eu trabalho com a parte de expansão de academias, né?
para grandes redes. Já fiz aqui implantação no sul, do FIT, né? Fiz alguns projetos assim. Hoje trabalho em conjunto também para fazer expansão da Uplay aqui em Curitiba e região. E trabalho com os meus projetos pessoais, né? E depois do acampamento, eu reativei um projeto aqui era o Beats Camp, que foi um projeto que foi vendido para o grupo Smart Fit, que era um estúdio de treinamento militar. E aí, depois do acampamento, eu falei, gente, eu preciso achar um nome para um projeto para eu dar a cara para esse movimento, né? Que é dos campistas, que eu queria fazer alguma coisa focada nisso fora do acampamento. E aí eu olhei e falei, nossa, mas eu tinha até Instagram. Daí eu só mudei o Beats do final, que é o Beats com X, que eu sempre tenho colocado o X, que é a cruz de Cristo, sabe? Para indicar isso, o Beats Camp, que é focado nesses campistas ou para quem quer ser campista. Então é beatscamp.com.br. Depois quem tiver ouvindo lá. E a gente está fazendo o que lá? A gente tô trabalhando com alguns desafios. Então a gente fez o primeiro desafio agora faz uns 10 dias, que é 3 dias e três atividades que você tem que fazer. Daí monta as equipes. E aí ou você faz 2 atividades físicas e uma oração, ou 2 orações e uma atividade física. Olha, que legal. E ele vai competindo, fazendo um ranqueamento de pontos. E é muito legal, porque fica divertido. E você vê que, às vezes, no dia a dia, você está quase chegando 11 horas da noite, você tem que fazer o check-in daquele dia. Nossa, aí tem gente que vai, nem que seja 10 minutos de exercício. Mas aí posta no... Como que é? Aí tem um aplicativo. Tem um aplicativo. Que faz toda essa programação, assim. Dela já vai ajustando e vai ranqueando. Eu quero esse aplicativo. Porque nós temos no grupo a Stephanie. E a Stephanie, ela é, assim, nossa motivadora master sobre atividade física. E aí a gente cria aqueles grupos no WhatsApp. Quem nunca, né? Criou um grupo, nossa, é Amigas Fit. Que legal. Tentando, né? Ela é mais focada. Mas ela manda lá, meninas, já foram pra academia hoje? Já fizeram atividade física hoje? E esse aplicativo, vou passar pra ela, vai amar. Muito legal. E é assim, e aí que eu acho que é assim a chave, né? A chave do negócio. É unir com a palavra, com a fé, com a oração. Porque eu vejo assim, e eu tenho conhecidas minhas, que teve um período que buscava essa atividade física, esse cuidar do corpo, pelo outro, pela vaidade. E não funciona. Porque quando a gente procura pelos nossos próprios interesses para alimentar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, ou porque a gente quer provar algo para alguém, a gente não consegue sustentar. Porque a gente não tem força para isso. Mas quando a gente entende o propósito verdadeiro e o porquê eu faço isso, que não é pelos outros, é por Deus, é porque é sobre o meu relacionamento com Ele. Porque foi Ele que me criou, né? Ele é o nosso Pai Criador. Aí tudo muda, aí a motivação muda, o foco muda, até as pessoas que caminham com a gente muda, é mais leve, é mais divertido, igual, né, esse teu projeto, né, é mais divertido, é leve, né, não tem o peso. Exatamente. Né? E assim, aquela coisa, né, de você fortalecer o corpo para fortalecer o espírito, né? Porque se a gente só também, não que é ruim, né? Mas assim, a gente só faz uma coisa. Depois eu vou falar dos 3 R's, que é o Isso, tema daqui a pouco a gente faz uma pausa, aí voltando do intervalo, a gente aprofunda esse aí. Que é isso, assim, você saber, porque às vezes se a gente só faz oração, ou só espera, ou espera sentado, é difícil. E quando você vai para atividade física, ela também te move, ela educa o físico. Né? Não é, a educação física não é pra... E tem a parte do hormonal também, né? Sim. Dos hormônios que a atividade física libera. Proporciona, né? Que também ajuda na parte emocional do cérebro, das emoções, né? Então, você realmente... consegue consegue combater, né? Porque, assim, hoje, por exemplo, às vezes só sustentar de uma forma. E quantas pessoas que estão em depressão, né? Por conta de falta de um momento de atividade física. Não é só você ir na academia e fazer 500 coisas. Às vezes é 10 minutos, 20 minutos. É só colocar um pouquinho todo dia, da constância, né? Sim. E a gente vê isso, que daí quando a gente já tá mais estressado, porque daí, que nem eu tava comentando antes, né, de entrar no ar, sobre essa casa da recuperação das drogas,
você começa a ver a situação e geralmente aí eles já foram lá no fundo do poço e estão retomando. E assim, às vezes a gente acha que assim, não, mas tá tudo certo, eu trabalho, pago minhas contas, né? Tenho minha família aqui e tal. Só que precisa ter esse tempo para você também poder suprir. E por isso que eu falo ritmo, ritual e responsabilidade. Porque a responsabilidade é a autorresponsabilidade e a responsabilidade com as pessoas que estão ao teu redor, que também precisam de você, né? Se você bebe, não tá nem aí, tipo assim, vou comer qualquer coisa, tô trabalhando, porque o importante eu já tô dando, que é o dinheiro em casa, colocando comida. Mas as pessoas precisam de você. Exatamente. Né? Quanto os teus filhos, de repente, vão precisar de você, os teus netos, da tua sabedoria ou somente da tua presença. E é o propósito de Deus, saber o que Deus quer. E a gente ter essa longevidade, pensar nessa longevidade aqui na Terra e, ao mesmo tempo, pensar na eternidade. Na eternidade, então, junta claro. as duas coisas, né? Porque se nós... A gente, né, conhece a palavra... Na Bíblia a gente sabe disso, que nós vamos prestar contas um dia para Deus, né? Sobre as nossas atitudes, sobre tudo que Ele nos deu. E isso inclui o nosso corpo, né? O que você fez com o corpo que eu te dei, saudável, perfeito. Só Big Mac e... só como é que é comida processada? Não, né? A gente precisa parar e refletir sobre isso, né? Porque vai que você tem, né, o propósito de Deus é lá a partir dos 50, dos 60, dos 70. Exatamente. Será que o corpo vai aguentar até lá? Vai aguentar até lá? Né? E se Deus tem também isso, um propósito aí relacionado, né, a uma vida mais ativa aí, como campista, participando, né, de... Você tem que ter saúde, porque, gente, lidar com criança... Eu sou professora de educação infantil. Se tem uma coisa que a gente tem que ter, é físico. É agacha, levanta, corre, pega. Né? Não, e é mais legal que, até, não sei se elas vão estar aqui assistindo, mas na minha tribo tinha 3 idosos. Gente, elas participaram de tudo, melhor do que eu, melhor que muita gente. Assim, e aí, e elas estão ali, né, no nosso grupo, e movimentando e falando sobre fé. E você olha, assim, é uma inspiração. Então, hoje, às vezes, você cuidar um pouquinho, que seja 10, 20 minutos por dia, você pode ser inspiração, porque a gente não sabe como que vai ser esse mundo daqui 10 anos, com tanta tecnologia, com tanto processo, tanta comida, né, processada, vai precisar disso. Pra poder manter o corpo, né? A gente não vai ser um robozinho, um humanoide aí que tá... Né? Pra não deixar o humanoide tomar conta. A gente precisa entender e se responsabilizar também, né? Para gerações futuras. Exatamente. E entra a parte da sustentabilidade, Exatamente. Né? Porque o corpo também, né? Não é só as empresas que precisam ser sustentáveis, a gente precisa estar sustentável. Verdade. Lá na escola onde eu trabalho, tem a tia da limpeza lá, ela tem 72 anos. E ela passa o dia inteiro limpando aquela escola. Na verdade, ela não aparenta ter 72. Quando eu perguntei a idade dela, eu me assustei. E aí a gente levanta um alerta, tipo, meu Deus, será que eu vou chegar com 72 com essa disposição que ela tem? Então, a gente precisa realmente... E cuida do marido. Nossa, assim, eu conversando com ela, foi uma aula, assim, foi. E também Deus falando, tipo, Monique, se esperta. Não, que nem eu falei, gente, já faz... Né, 21 anos que eu me formei, eu falo, meu Deus, como assim? Né, eu preciso dar uma acelerada também para cuidar, porque daqui a pouco já é 50, daqui a pouco é 60, e tipo assim, como que eu tô com a minha saúde, né? Verdade. E eu não fiz tudo ainda que Deus tem pra mim, então. Eu preciso resolver. Mas é isso, o Alexandre já chegou aqui, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, o pessoal da live volta aí daqui a pouco, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Essa mensagem, né, Mi, que a gente quer deixar, né? Enquanto a gente adora o Senhor, Ele cuida de todas as coisas da nossa vida, né? Exatamente. Que lindo. Então, aqui, né, tem uns campistas aqui, ó, na minha live também, assistindo. Olá, prazer em conhecer. Eu tô amando, hein? Saber mais, eu quero ir nesse acampamento aí. Ó, depois eu vou te mandar o link. Quero ir. Então, a gente está falando aqui, né, sobre esse tema da superação, né? Falei também sobre o acampamento e quanto que a gente entra no acampamento ou quando a gente não está também na vivência,
É saber que ali não é o fim, né? Ali é apenas o começo de uma nova fase, né? Porque você sai de lá transformado, então vai passar por vales e tribulações, Sim. né? E situações que a gente precisa se manter nessa superação. E aí, para isso, a gente já falou um pouquinho nessa primeira parte, né? Agora, a segunda parte, que a gente vai falar um pouquinho também sobre o ritmo, ritual e responsabilidade, que é sobre isso, né? Eu falo, então, sobre os 3 R's. Conte mais. Sobre isso. Desse ritmo, né? E a vida é assim, a vida com Cristo, né? É esse ritmo, que nem você falou, tem os picos e os vales. E é igual um ecocardiograma, né? Sim. Ele tá no pico lá em cima, se ele estiver muito certinho, muito estabilizado, é morte. Exatamente. Então, pra gente saber que nessa vida tem esse ritmo é favorável pra gente ter esse movimento, né? Cristo Sim. passou, né, por tudo em movimento, né? Ele pregou em movimento. Passou tudo em movimento, então não tem como a gente querer ser tudo estável, tudo equilibradinho, certinho. A gente busca o equilíbrio, mas saber que vai ter provação sempre, né? Como eu também converso sempre com o César também fala assim, né? Parece que quando a gente encontra todas as respostas, aí você acha que tá tudo certo, daí daqui a pouco muda todas as perguntas. E é isso, a gente vai passando de fase. Às vezes a gente volta fases atrás e fala assim, mas como que eu tô aqui de novo? Passando o que eu tenho que aprender? Isso, o que eu tenho que aprender? E é isso, a gente mudar também a forma, a questionamento, né? Uhum. Ai, por que comigo? Aí a gente se põe nesse lugar de vítima, né? Uhum. Por que comigo? Tipo, mas quando você entende e você vai pro pra quê? Então, Senhor, eu tô passando, o que eu tenho que aprender com isso? Aí você se coloca num lugar, né, de aprendizado mesmo, não do vitimismo. Por que eu? Só comigo? Só Não, comigo. é pra que comigo? Então, vou me posicionar pra aprender, pra entender. E interessante, né, como você falou, do ritmo mesmo. Às vezes a gente acha que a felicidade tá na estabilidade da gente. É estabilidade. Mas ela não existe. Porque a estabilidade, como você falou do eletrocardiograma, quando fica assim é porque já não tem morreu. mais vida, né? Exatamente. E aí é o ritmo e Ritual e responsabilidade. O que seria o ritual? Então, eu coloco esse ritmo sobre isso, né? Aí o ritual seriam os rituais que a gente precisa ter no dia a dia. Então, eu sempre uso esses 3 R's e ele dá para aplicar para várias coisas, né? Então, assim, eu vou ter o ritmo no trabalho. Como que tá o meu trabalho hoje? Né? Se eu tô muito acelerado, será que eu não tá na hora de eu diminuir um pouquinho, dar mais atenção para minha saúde, também emocional? Será que tá muito ajustado para minha família? E daí entra no ritual. Para que eu tenha esse ritmo, né? Sabendo que ritmo que eu tô, se eu tô muito acelerado, muito baixo, quais rituais que eu preciso aplicar para eu poder chegar num consenso também, ter essa organização. Seria também a disciplina? Isso. Né? O ritual entra como rotina também. Isso, uma disciplina. Isso. E às vezes, assim, eu falo, tem a rotina, mas o ritual às vezes é por um período, tipo assim, eu tô muito acelerada. E às vezes eu preciso ali de, pelo menos, vou fazer 3 dias de jejum, por exemplo. Vou fazer 7 dias de oração, uma campanha de oração. Porque às vezes você precisa mudar de fase. Então, estou muito acelerado para eu conseguir diminuir. Às vezes eu preciso ter uma coisa pontual e mais marcada. Para eu poder saber que eu estou passando do ritmo muito rápido para um ritmo mais lento. O jejum, você falou do jejum. O jejum é uma disciplina que você tem, que você busca, como que você trabalha, porque daí o jejum também, ele entra nessa parte também da saúde física, né? De alinhar ali o jejum com a parte física, como que você faz e até como que você instrui nas suas palestras essa parte. Tá. Que é super importante espiritualmente o jejum. Com certeza. E também traz benefícios para o nosso corpo, né? Então, como que você aborda isso? Isso. Então, dentro dos rituais, eu tenho até uns podcasts no Spotify falando só sobre jejum, sobre o ritmo também, que é mais aprofundado falando das religiões, de onde que veio e que tipo de jejum, né? Porque hoje, esse ano que eu passei atrás, como eu estava tomando vários remédios e tal, uma das orientações era que não dava para fazer jejum. E lá atrás eu conseguia fazer isso como um ritual,
né? Deixando esse ritual Uhum. mais certo com o jejum. Então, tem o jejum da igreja, que nós católicos, não sei como é que é na igreja evangélica, né? Mas a igreja pede que a gente faça abstinência de carne na sexta-feira e o jejum devido ao dia da paixão de Cristo, né? Então, a gente tem vários tipos de jejum. Então, daí, isso é digamos, mais devocional para você fazer esse... Num período determinado ali, né? por uma questão de... a questão espiritual mesmo, para você ter essa conexão maior, né? E aí, então, geralmente eu faço assim, na sexta-feira. Tomo café da manhã, um pouquinho reforçado, tipo, com proteína. E aí, não como nada até as 6 horas da tarde, né? E aí, depende da época, que nem, assim, quem não pode fazer jejum, né? Às vezes, pela igreja, porque tem pelo catecismo da igreja católica, que daí tá liberado, gestantes, ou quem tem algum problema. Ou acima de 60 anos também não tem necessidade de fazer. Mas você pode estar fazendo, assim, vou fazer um jejum só com alimentos líquidos, tirar a carne, né? Enfim. E até daquele dia que vocês fizeram a apresentação do livro, né? Da estreia de vocês, teve o do jejum, né? Do Sherman, o livro dele. Eu não li ainda, mas eu acho que o meu marido tá lendo ele. Olha que legal. E eu quero ler ele em seguida também, porque realmente tem na Bíblia, né? É bíblico que o jejum da comida, ele elimina vários demônios, né? Sim. Então, é um combate espiritual. Então, um combate espiritual. Então, por isso que, tipo assim, não dá pra... Quando fala do ritual, não dá pra fazer... Ele entra na sua rotina, mas eu vejo o ritual, ele mais... Dá pra você incluir algumas coisas depois que ela automatiza. Que nem, por exemplo, vou fazer jejum toda sexta-feira. É que não dá pra fazer, como você falou ali da questão, né, dos demônios, não dá pra fazer de qualquer jeito. É esse entendimento que você tá entrando, realmente você tá tendo um acesso ao mundo espiritual. Então, não fazer de qualquer jeito. E aí, por isso que a gente tem que realmente o equilíbrio, né? E ter entendimento do que a gente está fazendo, tanto da parte física do corpo, que você tem que conhecer o teu corpo e saber dos limites que o teu corpo tem, para você não se abster do alimento, mas também esse entendimento que quando você jejua, você está entrando e está ficando mais sensível ao mundo espiritual. E aí, no mundo espiritual, as guerras são espirituais, a pressão aumenta. Psicologicamente também, porque já aconteceu comigo, assim, várias vezes, na verdade, quase todas as vezes. Quando eu vou jejuar, por exemplo, eu não sou de tomar café da manhã. Isso da minha rotina de sempre, assim, eu não costumo tomar café da manhã e eu passo a manhã super bem. Mas se naquele dia eu decidir que é um jejum, menina, eu quero comer as paredes. Pior que é bem assim. Aí você fica, mas por quê? Então você vê assim, que você vai acessando tanto na nossa mente ali, a questão do agora você não pode, daí o teu cérebro quer, né? Aí a parte física, porque daí a mente já começa, aí já dá dor de barriga, aí você já começa a tremer, nossa, eu tô passando mal. E essa questão do mundo espiritual, né? Como é difícil. E é bem isso, né? Eu também. Eu tenho que... E aí, depois que você automatiza, e que nem você falou, não dá pra começar de qualquer jeito. Mas pra quem nunca fez, também dá pra ir testando. E não precisa tirar tudo, né? Isso. Tanto que nesse da Igreja Católica, eles falam, né? Uma das pessoas que nos orientou também, falou, pode fazer jejum de pão e água. E na época eu não fazia. Eu falava assim, mas é muito fácil, porque eu adoro um pãozinho francês. Vou comprar os 6 pão francês e tomo água e pão. Vou viver feliz pra sempre. No começo era assim. Não comprava 6, né? Mas assim, tinha um pãozinho ali. E eu falava, mas é muito fácil, porque às vezes eu quero tirar o glúten, eu quero tirar o pão da minha dieta. Mas é diferente. Daí o dia que você vai fazer, até aquele pão já não faz sentido. E o mais legal do jejum também, que a gente vê, assim, que o dia que a gente consegue fazer esse jejum, assim, de fato, meu Deus, como tem sabor as coisas, como você dá valor, né? Depois que você pode comer, que você fala assim... E é muito interessante. É muito interessante. Dessa questão, né? Do desapego. E quando você tá em jejum, que nem tem a passagem ali de Coríntios que fala, né? Nós não militamos sobre a carne, e é sobre isso, porque a batalha espiritual é na carne mesmo. E ali é a primeira coisa que a gente tem que vencer. Instinto de sobrevivência, né? Da questão da comida mesmo, né? De fazer isso. Então, dá para ir adaptando. E aí, focando, digamos assim, na parte física,
né? Tem a parte do jejum intermitente. Eu tô até essa semana, meu marido me desafiou ali de eu fazer, porque como eu tava com essas dores e tal, de fazer um jejum de 100 horas. E ele já conseguiu quase finalizar. O máximo que eu consegui 100 fazer horas dá é 4 dias e 4 noites. só com água? Sem, O, tipo o assim, meu marido já fez 3 dias só na água. só na água. Aham. É só na água. E daí, tipo, nada mesmo. E aí, quando eu fiz, o César fez esse ano, e eu consegui fazer 38 horas. Só que como eu tava tomando os remédios, daí ficava muito Dói o ruim pra mim, estômago. sabe? Aham. Mas pra mim já foi o máximo, porque 38 horas, Menina, tipo é tempo. assim, como eu É. foquei no 100, parece que 38 horas não foi nada. Foi Mas nada. hoje em dia, pra eu começar a fazer o de 24, de 12 já tá Já difícil. tá difícil, menina. Então, geralmente eu faço, assim, eu, tipo, almoço, janto, assim, bem cedo, tipo, mais 6 da tarde, no máximo, até as 8. E daí, não tomo café também e vou lá almoçar lá depois do meio-dia, 1 hora. Aham. E mesmo que seja um Ó, jejum... tem gente falando ali, eu Olha já lá. fiz jejum. Leia. É a Rô falou aqui, a Fit Delícias. Eu já fiz de 3 dias de jejum espiritual com chá, com café, chá e água. Isso Olha aí. só. A Rô também é uma que faz bastante Olha jejum. só. E ela também, ela estava falando que ela também tinha uma doença autoimune e quanto que ajuda também. Porque ele tem toda essa parte, não tanto a parte espiritual que é muito importante, mas a parte física. Física. E aí a gente vê como Deus, ele é maravilhoso, na verdade, Uhum. né? Como Deus é soberano sobre todas as coisas, porque ele nos instrui a jejuar para ter, né, essa conexão com ele mais forte, mas também é um benefício que traz para o corpo que ele mesmo nos fez, né? Ele Uhum. mesmo criou. Porque eu já ouvi, eu não sei não se não foi até no Sherman, posso estar enganada, mas sobre isso, sobre a saúde física, que as células Ela se renova. elas tem se autofagia, renovam. aham. Foi ele que falou, né? Acho que foi. Foi. Então você vê que como isso é importante, né? Uhum. E mantém, e até, né, para recuperação das células e tudo. E nesse de jejum que eu quero ver se eu consigo fazer semana que vem, ou até essa semana, mas acho que semana que vem que vai ficar mais fácil. Ó, aqui a Ger. Oi, Ger, tudo bem? Ela falou que fez também de 36 horas só na água. E a doença autoimune da Rua era a psoríase dela. Fala também que é baixa, porque daí ele renova. E eu também, com essa doença autoimune, agora eu falei, eu preciso fazer esse de 100, eu vou em nome de Jesus. E aí é mais legal também, porque tem a parte espiritual, tem a parte física e da saúde, que você passa, é como um deserto. Aham. Então a gente pode testar isso, saber que vai passar essa tribulação e lá você sai mais forte espiritualmente, emocionalmente, como você consegue fazer essa superação, né? Sim, sim. Disso. Esse de 100 horas também, que o César tentou chegar no 100, acho que ele chegou, assim, faltou algumas horas só. Aham. E daí ele estava falando que ele renova até células-tronco, pense. Olha Então, só. assim, até para quem, né, para evitar câncer, outros tipos de doença De mais doenças. pesada. E a gente hoje, como é tudo muito mais fácil, né, porque antigamente era diferente, né? É. Tudo mais fácil, alimentos processados é importante, né? Então, não só para isso, mas para a gente sair um pouquinho. A hora que a gente faz essa experiência do jejum, que seja de, assim, 14, 15 horas, né? A gente parece que você está em outro mundo, assim, você está vendo um mundo mais lento, você consegue processar, ter essa Aham. conexão com o Espírito Santo, Com o Espírito espiritual, Santo né? e com o mundo também Muito, à aham. volta, né? Mas sabe que uma reflexão que eu Ah, o tive... César, ó, falando, desculpa, 96 horas ele fez. Olha só. Falei, faltou algumas horas só. Não, meu marido fez 3, não sei em quantas horas dá 3 dias, mas também só na água. Eu fiquei ali só intercedendo por ele, porque é difícil. Isso. Eu não consegui ainda. Vamos fazer um desafio lá? Vamos fazer um desafio? Ó, tomei uma água. Dá porque... vontade de comer um aparelho. Vamos fazer, porque é um processo ainda assim que eu tenho que amadurecer mais. Eu já fiz, né, jejum, mas assim, vamos supor, da meia-noite às 3 horas, da meia-noite às 3 da tarde, assim, já. Mas esse período longo, assim, ainda não... E o mais legal é que nesse dia que eu consegui fazer ali, que, na verdade, o primeiro dia que é o mais difícil. Daí depois fica fácil.
porque o corpo vai se Mas, ajustando, e uma né? experiência que o meu marido teve, esse de 3 dias que ele fez, porque ele, acho que, assim, na metade, ele queria entregar, ele tava fraco, ele não queria, e aí ele foi orar. E aí ele falou, eu vou orar porque eu vou entregar, não tô conseguindo e tal. E aí ele orou, passou um tempo, daqui a pouco ele voltou, daí ele falou, não vou entregar, o Espírito Santo pediu pra mim intensificar. Olha, Vou ficar sem água até tal horário. Falei, Jesus, Jesus. sem água ainda. Água Aí ele liberada. finalizou com um período sem Nossa. água. Porque ele falou, eu fui orar pra entregar, mas o Espírito Santo falou, intensifica. Olha. Eu falei, olha só. Essas experiências que a gente vive, né? É. Esse sobrenatural. E essa questão da saúde física, que é uma reflexão assim que eu tive, pensando hoje na alimentação. É difícil você manter uma alimentação saudável 100%. Até as frutas e legumes a gente sabe que tem, né, agrotóxico e tudo mais. E aí a gente pensa, como que eu vou ter minha saúde física se para você comer bem é difícil? E Deus sabia disso. Ele sabia no futuro como seria a alimentação. Então, o jejum, ele justamente ele ajuda você a ter esse período para o teu próprio corpo eliminar o que tem que ser eliminado. Então, assim, eu falei, é verdade, foi É clínico, né? É clínico, assim, porque pensa, como que eu vou conseguir, às vezes a gente... financeiramente, você vai no que daí mercado, é muito mais em conta também. é muito caro a gente ter uma alimentação super saudável. Você vai lá na seção lá, 0 lactose, 0 é glúten, absurdo. é tudo muito absurdo. E aí, às vezes, bate aquela frustração. Mas, Senhor, como que eu vou cuidar da minha saúde? Se, né, eu não consigo comprar e fazer como às vezes a gente vê no Instagram porque se você ali, for na Nutri ali, você seguir em 2 aquela semanas, dieta, você fala, como é que eu vou fazer? Mas aí você vai pra palavra, e aí você vai com Deus, ele não precisa de nada disso. Tenha disciplina comigo do que eu te peço, que eu tô cuidando de você. Eu já sei de tudo. né? Não é sobre comer, às vezes é sobre ficar É mais fácil. sem comer, que eu tô cuidando do corpo. Né? Tanto Bem que legal. na igreja católica, a gente tem vários... teve santos e tem pessoas que ainda são beatificadas e tal, que elas passaram 40 anos só se alimentando da Eucaristia. Pense, Olha só. é um pouquinho de De trigo trigo. ali, tipo, mínimo do mínimo. Aham. E vivendo normalmente. Então, lógico que são experiências de pessoas, né? Sim, porque aí sobrenatural. é sobre, né? também é sobre o chamado, né? Eu acho que também vejo assim que Deus tem pessoas que Deus chama e são Só pra escolhidas. mostrar que é Exatamente, possível, né? E Deus tem um propósito, um chamado para cada um de nós, né? Às vezes vai que então você tem que estar atento, né? Vai que Deus te chama. E aí a responsabilidade, Isso. que é essa parte de você... Porque daí o ritual seria essa parte então, da disciplina, né? Isso, de você criar os rituais, uma né? rotina. Isso, tipo, de manhã eu saber que em alguns momentos do dia eu vou ter os rituais. Então, pode ser, por exemplo, de manhã eu vou tomar um shot termogênico ali, vamos supor, falando de jejum, né? Vou tomar de questão de alimentação. Ou vou ter o ritual de oração. Mas eu saber que sempre eu vou ter aqueles momentos do dia que eu tenho aquele ritual. Eu particularmente, tenho os rituais, por exemplo, esse dos shots termogênicos, né? Que eu sempre tomo em qualquer lugar que eu for. Se eu viajar, eu levo em cápsula. Eu sempre tento fazer assim. E o outro que é daí da oração. Que daí eu leio ali alguns salmos, né? O Sabedoria 9. O Sabedoria 9 acho que só tá daí como a gente tá falando das Bíblias, né? Ele só tá tem na Bíblia Católica. Daí eu leio ali que ele fala sobre que é a sabedoria de Salomão, né? Que ele pediu para Deus essa sabedoria. Então, eu leio Sabedoria 9, faço algumas orações ali, mais assim, de combate mesmo pro dia, né? Então, eu tenho esses rituais. E aí, tipo, sempre, no meu caso, né? Mas cada um vai fazer o seu. Sim. Ou na hora do almoço, ou 3 horas da tarde, que é uma hora que eu faço a oração ali do horário da Paixão de Cristo mesmo, né? Da hora da misericórdia. Então, tem alguns rituais e daí rituais semanais, digamos assim. Então, aí eu vejo que às vezes, assim, um dia que eu já tô atribulada, acordo mais tarde ou não dormi bem, já não consigo fazer o shot, já emenda com o almoço. Aí você vê que esses
quando eu não tô com esses rituais em dia, e não precisa ser vários rituais, são âncoras do dia para te posicionar assim, olha, volta para cá. Volta para cá. E a responsabilidade é sobre isso, para eu voltar, olhar tudo que eu tô fazendo e reposicionar o ritmo e o ritual. A responsabilidade sobre isso, que momento que eu tô, porque às vezes a gente tá muito assim, acelerado, poxa, vamos lá, vamos centrar aqui e ver o que tá acontecendo. E eu vejo que a responsabilidade é mais igual Jesus ia pro monte lá rezar sozinho. É aquele momento de oração, de entendimento, que é assim, né? Olha, a gente teve no encontro lá das amigas, teve um encontro que a Gislene, Gi está ouvindo, um beijo. Acho que ela tá aí, eu vi ela entrando. Ela trouxe exatamente sobre Jesus, os momentos que Jesus se retirava para orar. E aí ela falou sobre as emoções, sobre você ter esse controle das emoções. Então ela pegou as passagens bíblicas de alguns momentos onde Jesus se afastou, e a gente percebeu isso, assim, que era Jesus, homem, né, Deus homem, cuidando das emoções dele, se retirando para se conectar com Deus, para orar, para voltar. Porque é muito fácil a gente se distrair com as coisas do mundo. E aí ela, se eu não me engano, foi a passagem, acho que da multiplicação dos pães e peixes, que logo depois ele se afasta. Né? Então, e aí ela falou sobre isso, assim. Então, tava ali a multidão. Então, ali, imagine, ele é um caos, porque eram muitas pessoas, um milagre. Então, imagine, muitas vozes, muito... O que ele faz? Ele se retira. Vai orar. Que é o momento de se conectar, de voltar, né, para a essência, para o centro, para o propósito, para não se perder. E hoje a gente vê, às vezes, muitas pessoas se perdendo no próprio chamado. Porque aí começa a acontecer os convites, as coisas, e aí você acha que tem que dar conta e vai fazendo, e se afasta. Enche a tua agenda do dia com compromissos, e porque eu tenho que dar conta, e você esquece a responsabilidade com você mesmo, né? Com a tua vida, com o teu chamado, com a tua conexão com Deus, né? Exatamente. E assim, e às vezes eu tava até comentando esses dias, até no grupo aqui dos campistas, eu fiz uma partilha com eles no sábado, sobre isso, assim, da questão desse ajuste, porque às vezes a gente tá em Deus, tá rezando e tá fazendo, só que a gente tem toda a correria do dia a dia, daí a gente se compromete, por exemplo, vou fazer o ritual, aí eu vou fazer, eu me comprometo que eu vou fazer um jejum até tal hora, tem que ter os shots, tem que fazer 1 hora de academia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estar com o trabalho da casa, não sei o que, você se compromete com muita coisa. E aí você se frustra porque não dá, tem coisas que, então assim, tem que ser o mínimo viável que você consiga fazer com constância, né? O dia que você conseguir fazer mais, ótimo. Mas se comprometer que seja... Que nem eu falo assim, não precisa se comprometer com 1 hora de academia todos os dias, mas que seja 3 vezes na semana de 20 minutos. Mas alguma coisa que seja viável e uma meta alcançável também, né? Para você, pelo menos, para manter o dia que você conseguir fazer mais, melhor. E aí, quando a gente tá também se colocando em Deus, a gente fala, não, Deus tá conectado comigo e tal. Só que às vezes a gente também tem que entender, será que eu tô escutando Deus? Porque daí começa a ter chamados de várias coisas, para você atender pessoas, para você fazer isso, fazer aquilo. E aquilo acaba te tirando, e eu tenho falado sobre isso, assim, que às vezes a gente vê até líderes, né? Grandes, assim, tipo, tem muita atividade, reza por um, reza por outro, mas não tem um momento dele de intimidade com Cristo. E aí ele acaba daí fazendo, nessas que ele se propõe a ajudar as pessoas, fazendo no humano. Exatamente. E daí entra lá no primeiro bloco que a gente falou, né, sobre os 7 pecados capitais, porque daí fica muito mais fácil de você ser mais vaidoso, irritado. Você acha assim, não, mas agora eu tô aqui, tô por cima, e é isso mesmo, e você começa a ter uma arrogância, eliminando, porque daí você precisa ser mais didático, e mais ríspido, e mais rápido, e aí você acaba atropelando as coisas, né? Então, essa questão da responsabilidade é você voltar para o centro, fazer uma meditação, voltar a analisar, tirar o que precisa, mas em Deus, e ter esse momento, né, dessa intimidade, de oração, de contemplação, né? Muitas vezes a gente acha que falar com Deus, estar com Deus, é só a gente falando.
A gente precisa estar, às vezes, só em silêncio, que Deus às vezes só quer um silêncio, né? Que seja 5, 15 minutos, né? Só de oração, né? Na igreja católica, acho que na igreja evangélica fala mais do devocional. Na igreja católica tem também essa parte, mas é mais focado na leitura orante, que é a Lectio Divina. Então, ela tem assim, como que funciona essa prática, né? Você vai, clama ao Espírito Santo, daí você abre uma palavra. Né? Nessa palavra, aí você fica ali uns 10 minutos contemplando aquela palavra e imaginando que aqueles personagens como que você coloca aquela situação na tua vida, ou você dentro daquela situação, como que você faria? E é muito legal porque o Espírito Santo vai moldando, vai trazendo aquilo para a realidade, né? E aí depois você contempla aquela palavra, coloca em Deus qual que é o meu plano de ação em cima disso, daquela palavra, né? Então ela tem um método mesmo, assim, para quem faz retiro do silêncio e tudo mais. Então ela é muito legal também de ser feita. Então, dentro da responsabilidade é sobre isso, né? De você se analisar para você voltar lá no ritmo e no ritual e se posicionar. E você, é um método? É um projeto? Dos 3 R's? Dos 3 R's. Eu digo assim que é um método que eu criei, então eu aplico sempre. Isso, então eu queria que você falasse, você dá mentoria, você palestra, se alguém, né, que está nos ouvindo tem interesse em conhecer mais, em se aprofundar, né, como que te encontra, para poder porque é muito interessante e é essencial. Eu acho que a gente sozinha, a gente não consegue, a gente precisa ter alguém ali nos ajudando, né, nos fortalecendo. Então, se alguém se interessou por esse método, por conhecer mais sobre a Michele, passa, né, o contato, onde que te encontra. Então, o contato eu tenho colocado eu tenho um site que eu tô falando sobre esses 3 R's, né, que é saudemental.site. É bem fácil. www.saudemental.site. Daí tem lá as palestras e como é que eu faço a aplicação. Eu levo sempre esse centro dos 3 R's. Ele é aplicável tanto para a gente falar sobre as rotinas corporativas, sobre a rotina de treino, que a gente consegue usar esses 3 R's em várias áreas, né? Para relacionamento, para relacionamento corporativo, relacionamento em casa e para gente próprio, assim, para como você conseguir ajustar. Por exemplo, também nessas clínicas de recuperação, né? Eu tenho feito, nas palestras fiz já há bastante tempo atrás, só colocando sobre a rotina do trabalho, para ficar mais fácil. Então, o foco central é trazer essa saúde mental, mas trabalhando corpo, mente e essa parte espiritual. Não falo da religião em si, falo da parte espiritual mesmo, dessa conexão, né? E é muito legal porque dá uma clareza, assim, sabe? E se você sempre lembrar dos 3 R's, você fala, oxe, vou agora dar uma olhada, ver aqui. Vou aplicar nisso. Então, ela é bem replicável para várias áreas da vida, bem didática, né? Bem fácil de entender. Então, não só para você, às vezes você no trabalho, né? Alguma empresa, você também vai na empresa, você dá palestra, você auxilia. Academias também, você... Então, a minha área hoje específica com a Extim é consultoria para academias, até o meu site, consultoria para academias. Então, desde o negócio do zero, a parte de expansão, gestão de crises e a parte de buscar investidores, que é consultoriaparacademias.com.br. E aí, esse outro lado que é das palestras, que entra também os programas corporativos, né, que eu já fiz aí para grandes redes, por exemplo, a Rede Condor, para algumas empresas também, que é focado nisso. Então, focando no bem-estar geral. Então, a gente leva algumas atividades físicas para ser feita ali no momento do trabalho e focado também porque hoje, assim, que nem algumas empresas que eu fui dessas, tem as dores crônicas, LER e tudo mais, que a gente trabalha com a parte de segurança do trabalho, ginástica laboral, mas o fator essencial que as empresas estão sofrendo é com a saúde mental, com depressão, burnout, né? Ansiedade. Então, essa é uma porta que a gente abre falando, que nem eu tinha comentado antes da gente abrir o programa, né?
que hoje, assim, falar só sobre atividade física é 4% da população e não tem tanta aderência dentro da empresa. Mas quando você aborda o tema, né, da saúde mental, é quase 90% se não for mais. Sim. Mas assim, 100% ou passou, vai passar, e, né, e tá num processo, assim, às vezes não tão crítico da saúde mental, mas para ter esse controle por conta do movimento, de tanta informação que a gente tem hoje, né? Então, a gente abre essa conexão primeiro, falando dos 3 R's, para ir organizando, e depois vai aplicando palestras com normativas de ergonomia, a parte de ginástica laboral, daí depois eu vou descendo nessa questão mais específica, que é da educação física. Entendi. Né? E você faz atendimento individual também, assim, mentoria? Eu coloquei ali também no site com a questão, se quiser mentoria também, tenho essa disponibilidade para ajudar. E assim, e é sucesso, né? Deus vai, porque eu falo, e assim, às vezes parece até clichê falar, mas a gente tá vivendo, né, nesse movimento e vendo como Deus tem chamado, né, mulheres, tem nos chamado para esse cuidado com as pessoas, porque com jovens também, porque a gente falando, né, do ritmo, tá tudo muito acelerado, as pessoas não estão conseguindo parar para entender e viver e fazer o que realmente precisa ser feito, buscar o que verdadeiramente importa. Então, quando vem a Michele, né, com esse propósito tão lindo, tão inspirador, não tem como dar errado, já deu mais do que certo, porque Deus tem te capacitado, Deus tem te forjado, Deus tem te fortalecido, e muitos lugares ainda o Senhor vai te levar, porque é isso que o Senhor quer, é isso que Ele espera de nós. A Bíblia fala, né, que tem uma passagem que fala da colheita, né, que a colheita está pronta, poucos são os ceifeiros. O que Jesus quer dizer com isso, né? Poucas são as pessoas que realmente se disponibilizam a viver e a buscar o que verdadeiramente importa, não por você, pelo outro, porque você não está fazendo para você. Você quer que as pessoas vivam e experimentem aquilo que o Senhor já trabalhou em você. Então, quando a gente trabalha no outro, é isso que o Deus espera de nós. Então, parabéns, eu amei conhecer mais. Poder falar tudo isso, né? Que às vezes a gente precisa ter esse momento também para explicar para as pessoas. Mas é sobre isso, assim, desse forjar mesmo. E você tá falando aqui, para mim tá sendo muito de confirmação para mim, assim, sabe? Porque muito tempo desses que eu conseguia, que eu fiquei doente e tal, que eu conseguia fazer alguma coisa, eu já queria sempre levar para o outro. Eu ficava pensando, mas às vezes eu fazia para mim, né? E eu pensava assim, Deus, talvez eu tô passando por isso para poder aprender e replicar. Porque todo mundo passa por isso, né? Exatamente. E às vezes a gente não quer expor que tá passando mal, que tudo mais, né? E levar, e realmente... E esse do forjar, assim, olha, realmente, que nem você falou agora, é bom a gente escutar, né? De outras pessoas, inclusive você, né? Que tão de fé, assim, dá essa certeza, mais uma vez, de confirmação. Porque às vezes a gente vai fazendo e fala, mas será que é isso? Mas será que eu não devo fazer outra coisa? Né? E eu tô tentando, que nem esse negócio do site, eu já faço essas palestras há anos, né? Sempre falo sobre isso. E esse do site, acho que eu fiz que eu coloquei no site, consegui concluir, organizar essa ideia. Eu fiz o site agora, sei lá, 10, 15 dias, que eu consegui concluir. Eu falei, gente, é nesse ponto aqui que é uma coisa que realmente eu gosto, né? Por exemplo, esse negócio que eu te falei do mosteiro lá, do pessoal do Carmo. O que acontece? Eles estão naquela situação de risco, que foram para as ruas, e você acha que só quem está andando na rua é quem tá na miséria e não tem dinheiro. E aí você vai ver lá que são pessoas que tinham casa, emprego bom, família, eles renunciaram tudo para ter paz mental. Olha só. E aí tô levando essa palestra dos 3 R's, né? Que é a sobriedade, lazer, silêncio, espiritualidade, essa organização. E aí traz tanto eles para cima, assim, tipo assim, é no simples. Só que mesmo eles estando lá na ponta, que eles estão se recuperando,
a formação deles é para eles darem o segundo passo depois que passarem desse processo de recuperação. E aí eu começo a ver, gente, as coisas do dia a dia que a gente precisa ter como meta de se cuidar desse ritmo e o ritual, porque como é bíblico também, né? Você que está em pé, cuidado para não cair. Porque às vezes a gente está indo e a gente não percebe, daqui a pouco você já está ali e dali vai... Porque são gatilhos, né? Pode ser um vício só do celular, pode ser um vício de doce, aí leva para o álcool. É uma bebida só do final de semana. Daqui a pouco ela já começa a ser toda quarta-feira e todo sábado. Aí é sábado, domingo, sexta e... Aí, todo dia só para descontrair, cheguei cansado do trabalho. A gente tem que estar muito atento a isso, né? Então é sobre isso. Nossa, incrível. O Alexandre, ele abre a porta e a gente já... É o horário. Mas é isso, Michele. Então, deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir lá. Qual que é? Então tá, no Instagram é Michele, com 2 L's, Suardi, Suardi. É fácil de falar, fácil de escrever, mas às vezes as pessoas se confundem. Michele Suardi. E daí tem os sites, né? Para as academias é consultoriaparacademias.com.br. E esse da saúde mental, que é saudemental.site. E daí para os campistas, que é o Beats Camp. É BEATX Camp, camp.com.br. Para quem quiser participar dos desafios que vai ter aí, a gente já fez o primeiro, né? Depois, mas vocês sigam o meu Instagram lá que tem tudo, né? Michele Suardi. Eu vou deixar também aqui no post da rádio que eu vou fazer, vou deixar teu site lá, as informações. Legal. Também sigam lá a Rádio Paraná Oficial, que também vai ter o post lá com todas as informações. Maravilha. Michele, muito obrigada pela tua presença. Eu amei. Você vai voltar aqui mais vezes. Então pode a gente falar. tem muito mais que conversar, mas muito obrigada. Eu achei que 2 horas ia ser bastante. Eu falei, nossa, mas vai que vai. Né? Passa muito rápido. Que Deus abençoe. De Deus, né, é uma delícia. É verdade. Que Deus abençoe sua vida.